Meus irmãos, povo da fé, que Deus abençoe a todos. Hoje nós vamos dar início ao nosso seminário da escatologia e nós vamos durante 7 dias abordar todo o Apocalipse de uma maneira... Deixa eu abaixar um pouco o microfone, acho que está estourando. Veja aí, dá um feedback se está bom meu áudio, a imagem, está chegando bem para vocês. Vocês precisam entender isso com perfeição. O Apocalipse, ele é extremamente importante. Ele é o clímax da história. É a mesma coisa para quem não estuda o Apocalipse, você assistir um filme e quando chegar no final, no clímax, né, nos acontecimentos mais importantes da história, você desliga a televisão e, não quero mais assistir esse filme não. Então, e o Apocalipse também, ele tem uma promessa para quem ouve, para quem escuta as palavras, para quem lê as palavras desse livro, tem uma promessa de bem-aventurança. Então, eu acredito que eu tenho sido muito abençoado, próspero, tenho sido bem-aventurado mesmo nessa terra, porque eu valorizo muito as profecias desse livro, eu sou um amante da escatologia, amo ler o Apocalipse, estudar, e por mais que a gente conheça, sempre tem uma coisa nova, uma revelação nova para a gente aprender dentro do Apocalipse. Então, o meu conselho para você é que estude o Apocalipse, ouça o Apocalipse, né? Mergulhe no Apocalipse, porque ele nos dá temor. Acrescenta em nós temor para a salvação, porque sabendo de tudo que vai acontecer, não vamos querer ficar aqui para ver tudo que vai acontecer e passar por tudo que vai acontecer. Nós queremos estar com Cristo, no tribunal de Cristo, enquanto o pau está comendo aqui na terra, nós estamos sendo galardoados, e aí em Apocalipse 19 a gente retorna para reinar com Cristo. Mas isso é um assunto para mais à frente. Nós vamos começar aqui com a aula das 7 igrejas, depois nós vamos falar também sobre os 7 selos, e aí vamos seguindo para 7 trombetas, e eu tenho uma aula específica sobre a 5ª trombeta que é importante, depois tem a aula 6, que é a parábola, né? Deixa eu só abrir aqui para vocês certinho. É a parábola da figueira, depois a aula 7 já vem falando sobre a trindade satânica, a aula 8 sobre as 70 semanas, ainda falando sobre também os mercadores de alma na aula 9, e aí nós vamos para a conclusão. Então serão, eu falei 7, né? Mas na verdade serão 9 aulas, 9 dias em que nós vamos mergulhar aqui no Apocalipse. Eu te convido a participar conosco, tá? E hoje nós vamos mergulhar em um dos temas mais fascinantes e mais confrontadores do livro de Apocalipse, que é as 7 igrejas da Ásia, tá? Essas cartas foram escritas pelo apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, enquanto ele estava exilado na ilha de Patmos. Embora tenham sido direcionadas a igrejas específicas daquele tempo, elas continuam falando conosco hoje, porque revelam a condição espiritual da Igreja de Cristo ao longo da história, inclusive da nossa geração. João ele estava preso, gente, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, mas mesmo em meio à perseguição, ele recebeu do Senhor uma visão gloriosa. O próprio Cristo aparece a ele em meio a 7 candeeiros de ouro que representam as igrejas. E Jesus segura em sua mão direita 7 estrelas que são os anjos ou mensageiros dessas igrejas. Isso já nos mostra algo poderoso. Apesar das falhas humanas, as igrejas estão nas mãos de Cristo. Ele é o Senhor da igreja e caminha em nosso meio. A primeira igreja que recebe a mensagem é Éfeso. Era uma igreja que tinha obras, trabalho árduo, perseverança, não tolerava homens maus e combatia os falsos apóstolos. Só que Jesus faz uma denúncia séria. Tenho, porém, contra ti, Éfeso, que abandonastes o teu primeiro amor. Gente, que palavra dura. Éfeso representa aqueles que, no zelo pelo serviço, acabam esfriando no relacionamento pessoal com Deus. Quantos de nós corremos esse risco? Fazemos muito, trabalhamos muito, mas o coração já não queima como antes. O Senhor chama essa igreja ao arrependimento e diz: lembra-te de onde caístes, arrepende-te e volte às primeiras obras.
A vida cristã não pode ser apenas atividade, gente. Tem que ser amor sincero pelo Senhor. Entende? A segunda carta é para Esmirna, mas antes de falarmos da segunda carta, deixa eu pedir para você agora, que não deixou ainda, deixa o seu like, tá bom? Deixa o like, comenta, compartilha e também se inscreva para ajudar a gente a chegar mais longe, a gente pregar para mais pessoas, a gente alcançar mais vidas, tá bom? E para quem não me conhece, o meu nome é Giovanni Dias, eu sou pastor, fundador do Ministério Povo da Fé, tanto aqui no Brasil como lá também em Moçambique, mas no final eu vou estar falando de como nós temos impactado vidas através da missão. Para quem não sabe, o Ministério Povo da Fé é um ministério com a visão missionária. Eu acredito que é um dos poucos ministérios no Brasil que realmente fazem missões. E você encontrou o Ministério Povo da Fé, depois eu vou deixar aqui os dados. Eu estou usando uma nova plataforma aqui, mas logo em seguida eu vou deixar os dados para você contribuir e fazer missões juntamente conosco, tá bom? Vamos para a segunda igreja. E a segunda carta é para Esmirna, tá? Conhecida como a igreja perseguida. Jesus não traz nenhuma repreensão a ela, mas traz palavras de encorajamento. Ele diz o seguinte, olha: seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Esmirna enfrentava tribulações, pobreza e até prisões por causa da fé. Essa mensagem nos lembra que seguir a Cristo pode custar caro, mas a recompensa é eterna. Ainda hoje, em várias partes do mundo, irmãos nossos são perseguidos. E nós, que muitas das vezes vivemos em liberdade, precisamos aprender a valorizar essa fidelidade, sabendo que o sofrimento presente não se compara com a glória futura. A terceira carta vai para Pérgamo, chamada de a cidade onde está o trono de Satanás. Imagine viver em um lugar assim, gente. Mesmo em meio a tanta oposição espiritual, essa igreja se manteve fiel ao nome de Cristo. Porém, Jesus aponta um problema. Alguns dentro dela seguiam a doutrina de Balaão e a dos nicolaítas, ou seja, permitiam práticas de idolatria e imoralidade sexual dentro da comunidade de fé. Isso mostra, gente, que não basta ter fé firme em alguns aspectos e tolerar pecado em outros. O Senhor exige santidade completa, porque Ele é santo. A quarta igreja é Tiatira, uma igreja cheia de amor, fé, serviço e perseverança. Mas havia um grave problema. Tolerava Jezabel, uma mulher que se dizia profetisa e que estava seduzindo os servos do Senhor a cometer imoralidade e idolatria. Essa mensagem é um alerta para não confundirmos amor e tolerância com permissividade. Muitas vezes, em nome de um amor distorcido, as igrejas acabam aceitando o pecado. Mas o amor verdadeiro corrige, confronta e chama ao arrependimento. Cristo adverte que Ele é aquele que sonda rins e corações e dará a cada um segundo as suas obras. Agora, a quinta carta é para Sardes. Uma igreja que tinha fama de estar viva, mas estava morta. Essa talvez seja uma das mais atuais para nós. Quantas igrejas hoje têm nome, têm estrutura, têm reputação diante dos homens, mas diante de Deus estão mortas espiritualmente. O Senhor chama essa igreja a despertar, a fortalecer o que resta e a lembrar-se do que recebeu no início. Essa palavra nos desafia a não vivermos de aparência, mas buscarmos vida genuína no Espírito. A sexta igreja é Filadélfia, uma igreja que era pequena em força, mas guardava a palavra de Deus e não negava o nome de Cristo. Jesus promete que ninguém poderá fechar a porta que Ele abriu para essa igreja. Isso nos mostra que não é o tamanho da nossa força que importa, mas a fidelidade em obedecer ao Senhor. Às vezes nos sentimos fracos, incapazes, pequenos diante de tantas dificuldades, mas o Senhor garante: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Essa é a igreja da perseverança, gente, que será guardada da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo. Por fim, temos Laodiceia, talvez a carta mais conhecida e mais dura. Essa é a igreja morna, que não é fria nem quente. E Jesus disse: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Eles se achavam ricos, prósperos, sem necessidade de nada. Mas a verdade, eram pobres, cegos e nus diante de Deus.
Essa é uma denúncia contra a autossuficiência espiritual, gente. Quando a igreja confia em suas riquezas, em seu poder, em sua estrutura, mas perde a dependência do Senhor, ela se torna morna. Cristo, porém, ainda oferece graça. Ele aconselha que comprem dele ouro refinado, roupas brancas e colírio para os olhos. E termina dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Que promessa maravilhosa, gente. Mesmo diante de tanta frieza, Jesus ainda busca comunhão. Gente, percebam que cada carta termina com a mesma frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha, eu estou arrepiado. Isso quer dizer que essas mensagens não foram apenas para aquelas comunidades do passado, mas são para nós hoje. Cada uma das 7 igrejas representa não apenas períodos da história da igreja, mas também diferentes tipos de cristãos e de comunidades que existem até os dias de hoje. A pergunta que fica é: em qual dessas igrejas nós nos encaixamos? Será que estamos como Éfeso, cheios de atividades, mas sem o primeiro amor? Ou como Esmirna, enfrentando tribulação, mas permanecendo fiéis? Será que somos como Pérgamo e Tiatira, que toleravam o pecado? Ou como Sardes, com aparência de vida, mas mortos por dentro? Quem sabe como Filadélfia, pequenos em força, mas cheios de fidelidade? Ou, infelizmente, como Laodiceia, confiantes em nós mesmos e mornos diante do Senhor? Essas cartas são um espelho para a nossa alma. Elas revelam que o Senhor da igreja caminha em nosso meio. Ele conhece as nossas obras, sabe quem realmente somos, e Ele nos chama ao arrependimento, à perseverança e à fidelidade. O objetivo de cada exortação não é condenar, mas despertar. Porque no final de cada carta, gente, Jesus faz uma promessa ao vencedor: o acesso à árvore da vida, a coroa da vida, maná escondido, autoridade sobre as nações, vestes brancas, coluna no templo de Deus e o direito de se assentar com Cristo em seu trono. Ou seja, a recompensa para quem persevera é eterna. Por isso, meus irmãos, povo da fé, não endureça os corações. O Espírito Santo está falando à igreja hoje. É hora de voltar ao primeiro amor. É hora de permanecer fiel. É hora de rejeitar as falsas doutrinas, de não tolerar o pecado, de despertar do sono espiritual, de guardar a palavra de Cristo e de abrir a porta do coração para que ele entre. Jesus está voltando e ele vem buscar uma igreja santa, pura e irrepreensível. E que cada um de nós possamos ouvir a voz do Espírito e responder com fé e obediência. Porque no final, gente, só haverá 2 grupos: os vencedores que reinarão com Cristo e os que se perderão para sempre. E que eu e você e eu, façamos parte do grupo de vencedores. Amém? Em nome de Jesus. Lembrando que estamos no tempo profético das 2 últimas igrejas, Laodiceia e Filadélfia. Que grupo nós fazemos parte? É forte, né? Forte e reflexivo. Agora, dá uma olhada nessa imagem, essa refeição maravilhosa que nós tivemos. Olha que coisa linda. Presta atenção. E aí abaixo já vai ter os dados para você também fazer parte desse projeto tão glorioso, tão grandioso na presença de Deus. Vamos para cima. Meus irmãos, já estamos aqui preparando a refeição para as crianças aqui. Temos aqui arroz, uma panela bem cheia de arroz, e temos aqui mais uma panela gigante aqui, também de arroz bem preparado. E temos aqui o feijão, aqui está o feijão, e hoje juntamos com o repolho, hoje é feijão juntado com repolho aqui. E temos aqui o frango que já está sendo preparado. Aqui temos que colocar aqui no fogo porque está muito congelado, temos que descongelar primeiro. Aí temos uma panela cheia aí de frango. E temos aqui esparguete para as crianças. Então, aqui na igreja sede precisa de muito alimento. Por isso as panelas são maiores aqui de alimento. Daqui a pouco eu mostro aos irmãos. E não só temos aqui o suco que nós já preparamos também aqui, que daqui a pouco vamos iniciar a distribuição do alimento para as crianças. E quero louvar a Deus pela vida de todos vocês. Aqui é o suco. Vamos aumentar mais algumas caixas aqui de suco para podermos servir as crianças. Obrigado, Ministério Povo da Fé. Deus abençoe a todos vocês. Continue orando por nós, que a mão do Senhor possa multiplicar
as vossas finanças, que haja muita saúde, paz, alegria, prosperidade em cada família que tem nos apoiado aqui em Moçambique. Pastor Giovanni, estamos aqui hoje com arroz, feijão, carne de frango, temos suco aqui. As crianças já estão sendo abençoadas. Louvado seja Deus. Quero aqui agradecer ao pastor Giovanni e toda a equipe dos irmãos que nos acompanha do Brasil. Continua orando por nós. É muita comida hoje, muito alimento. E está sendo uma bênção, em nome de Jesus. Projeto em Amatanda, Moçambique, África. Mais de 500 crianças já foram amparadas. Você vê que a música precisamos atualizar ela, né, gente? Essa canção, ela já faz um tempinho, né? Que 500 crianças agora passa de 1.000, né? Ali em Amatanda e nas outras bases passa de, juntando tudo, mais de 5.000 crianças que nós auxiliamos. Olha isso. No silêncio de uma oração, no quebrantar de um coração, que seja a tua mão a se estender pro teu irmão. É o teu DNA que clama, é parte de Deus em você, pro teu irmão, que seja a tua mão a se estender. Povo da fé em Amatanda. Olha só a camisa que o menino estava usando, gente. Isso não faz sentido, né? Aí já é doação de roupas, calçados, crocs, alimentação. Fizemos uma alimentação muito boa nessa base, né, para essas crianças. Graças a Deus o trabalho tem acontecido. Graças a Deus e a todos vocês que acreditam, que semeiam. Eu peço, continue semeando, continue fazendo acontecer. Aqui é no 3 de fevereiro, né? A alegria desse povo, né? Cantando a musiquinha. O pastor Giovanni está preocupado em resolver a vida das crianças. E aqui é o lugar que a gente precisa cobrir, né? Nós estamos focando as nossas forças na escola, mas esse alpendre precisa ser coberto para as nossas crianças se alimentar ali, ó. Chamada 3 de fevereiro. Aqui remonta a uma de nossas bases. O lugar ali é chamado 3 de fevereiro, né? Uma de nossas bases. Todo o país de Moçambique, que acumulam-se mais de 5.000 crianças. E hoje aqui nós temos feijão, temos o arroz, a carne de frango, o suco e a maçã. E se você ver aqui a fila, ela some de vista. São muitas crianças que estão aguardando por uma refeição nesse lugar que é o abrigo que nós estamos construindo. E eu quero te convidar a trazer um pouco de alívio para essas pessoas. Eu vou colocar aqui um vídeo que eu trago algumas informações a respeito dos projetos, né, da escola, da escola de costura, da escola de carpintaria e tudo mais. Para quem não conhece, dá uma olhada. É uma live que eu fiz, né? E no último jejum que nós tivemos, e ficou assim bem esclarecido. Eu acredito que não vai ficar dúvidas, mas se você tiver alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp aqui abaixo, que eu tiro todas as suas dúvidas, tá bom? E te mando dados que você precisar aí, para que você também fique por dentro de tudo, tá bom? Olha esse sorriso. Meu Deus. Esse sorriso que a gente gosta de ver. Para quem já faz parte do Ministério Povo da Fé, esse é o Augusto. O Augusto é o nosso filho ali de Moçambique. E o Augusto é uma bênção, né? O
O Augusto é uma bênção. Tá gordinho. Tá grande o Augusto, gente. Tá correndo para lá e para cá. Vou pedir pro pastor Gabriel, depois, fazer imagens novas pra gente, né? Do Augusto. E nós estamos trabalhando, fazendo o que tem que ser feito. O assistencialismo, né? O assistencialismo desenfreado. Nós estamos vivendo num tempo em que o amor, né, a falta do amor está desenfreada, o ódio desenfreado, pessoas sem domínio próprio, sabe, totalmente desenfreada nesse sentido, mas nós estamos fazendo algo desenfreado que é bom, que é trazendo o assistencialismo para as nossas crianças, roupas, calçados, né, alimentos, construindo escola, ô glória! E tudo isso através da sua contribuição. Uma certa feita, Jesus olhou para os discípulos e disse o seguinte: olha, eu estive nu, mas vocês não me cobriram. Eu tive com fome, vocês não me deram de comer. Eu tive com sede, vocês não me deram de beber. Eu estive doente e vocês não me visitaram. Eles olharam e disseram: mas Jesus, que dia foi que isso aconteceu? Eu não lembro. Quando foi que fizemos isso contigo? E ele disse: quando vocês fizeram isso aos meus pequeninos, a mim fizeram. Então imagina o contrário. Nós estamos vestindo Jesus. Estamos alimentando Jesus. Estamos, sabe, cuidando de Jesus. Estamos cumprindo. Porque Jesus, ele faz o seguinte: ele pega os discípulos e ele resume toda a lei em 2 mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Aí resume toda a lei dos profetas. Entende? Então, quando nós estamos levando água para esse povo, como nós levamos, já furamos 3 poços artesianos e vamos furar o 4º lá naquela comunidade, nessa aqui, ó. Nós precisamos fazer isso rápido, gente. Esse povo viaja longe para buscar água. A gente tem água em casa, né? Às vezes não valoriza, né? Às vezes a gente não dá valor naquilo que a gente tem na nossa casa. Mas quando você se depara com a situação como a desse povo aqui, de Mikuzi, né? Que tem que viajar tão longe para achar água. Deixa eu ver se eu acho aqui o vídeo para vocês. É importantíssimo que se nós conseguíssemos furar o mais rápido possível, né, o poço lá em Mikuzi para os nossos irmãos. Mas eu não estou achando o vídeo aqui, gente, pelo amor de Deus. A hora que a gente precisa, a gente lembra da necessidade. Mas eu vou preparar esse vídeo para vocês, porque é um pedido muito sério. A nossa escola está assim, ó. Olha só. Que bênção de Deus. A escola Povo da Fé em Moçambique. Estamos dando peixe, dando o alimento, fazendo o assistencialismo, mas acima de tudo, nós estamos dando a rede. Estamos dando a rede, ensinando eles a pescar. Achei. Olha aqui, gente. Dá uma olhada nisso aqui. Isso daí. Aqui, pastor Giovanni, é o poço que nós estamos abrindo na região chamada Mikuzi. Meus irmãos, aqui tem muita dificuldade de água, É desse jeito que o pessoal aqui estão tentando, né, para conseguir aqui achar água num poço feito, que eles fazem mesmo a mão assim. Entra uma pessoa lá, começa a cavar e vamos tirar até toda essa terra que os irmãos estão vendo. É a terra de 18 metros, mas mesmo assim ainda não se achou água aqui depois de 18 metros. Mas eu creio que Deus irá dar vitória. Precisamos aqui realmente deste poço funcionar. É uma escada simples feita de madeira. E aqui tem que entrar até os 18 metros e começar a cavar. E o pessoal que está do lado de fora vai tirando a terra até pelo menos para conseguir ver qual é o nível que nós vamos conseguir água. Pastor Gabriel, o que é que precisa aqui para a gente ajudar esse pessoal?
Na verdade, pastor Giovanni, o mais certo aqui seria manilha. Nós precisávamos de manilha. Assim que eles encontrarem aqui a água, nós queríamos procurar aqui a manilha para poder colocar as manilhas conforme deve ser. Aí seria algo definitivo e o pessoal teria água limpa. É feito de cimento, vende já tudo, só coloca só. Então, por falta da manilha, se não formos a conseguir, por ser muito caro, nós iremos comprar tijolo de cimento, né? Precisamos comprar tijolo de cimento, areia, para poder levantar aqui as paredes ao redor, até aqui, e depois daqui nós estaremos colocando uma tampa para garantir a segurança, porque desse jeito é muito perigoso. As crianças, tem muita criança aqui, terminamos agora de dar o alimento para as crianças, então tem às vezes o perigo das crianças querer brincar, correndo para cá, e se jogar-se nesse poço vai ser difícil. E tem muita racha, assim se chover, aí é capaz de desenterrar de novo. Não tem uma sustentação. Não tem, e todo o trabalho que eles fizeram será realmente de água abaixo por causa de não ter manilha, não ter suporte nas paredes. Que tem alguma empresa que dá pra gente contratar para terminar esse serviço? Dá sim, vai ser caro, mas cuidado dá aí. Sim. Não se preocupe comigo, não. Eu já treinei já. Meu Deus. Dá sim, contratamos a empresa, colocamos aqui uma bomba, uma manivela, igual fizemos na outra região lá. Só que aqui vai ser caro porque a água está muito baixa. Agora são 18 metros, ainda não achamos água. Então, praticamente mais ou menos 20, 25 metros, nós podemos conseguir aqui uma boa água. Porém, se nós contratarmos aqui a empresa, a máquina para poder trabalhar, vai ser caro, mas pelo menos o pessoal aqui terá água. Porque no momento assim eles vão ter que ir lá no rio, percorrem quase 5 km para poder ir catar água, para poder consumir lá. É muita luta, mas não tem outro jeito não. E não é uma água boa ainda, né? Não é. A água que eles consomem não é do rio, é um rio lá longe daqui. Por isso que às vezes as crianças que têm a barriga grande, né? Isso, vermes. O irmão tá puxando aqui agora a terra. Vamos ver aqui o que está acontecendo aqui. Ele desceu por uma escada, pastor Gabriel? Tem uma escada aqui, desse lado de cá. Uma escada improvisada, né? Uma escada improvisada de bambu. Olha aí, a terra é desse jeito, eles vão tirando a terra. Vão tirando pouca terra, né? É pouca aí terra. É um trabalho de formiguinha, vai cavando devagarzinho. Pouco a pouco. E essa é a escada. Até achar a água. Essa é a escada improvisada, até achar aí... Até Manguana. Realmente. É desse jeito que eles trabalham aqui. Nem dá pra ver a pessoa que está lá no fundo, lá, ele não. Tá jogando a terra aqui, ó. Essa terra aqui toda foi tirada daí, Foi tirada daí. Nem dá pra ver aí de fundo lá, não. Gente, nos ajude, contribua. Vamos fazer a diferença aqui nesse povoado. Vamos para cima, meus irmãos, a obra não para, às vezes é cansativo, dá vontade de desistir, abandonar, ficar descansando em casa. Mas nós nos lembramos que fomos chamados para isso, para fazer missões, por mais cansado que seja. Por isso estamos aqui, não para salvar todo mundo, mas pelo menos para fazer a nossa parte, o nosso melhor. E Deus no controle, eu creio que vai dar tudo certo. Não somos só nós nesse propósito. Tem muita gente aí que também nos acompanha, que eu acredito que também abraça esse projeto. E não vai ser em vão, meus irmãos. Então, continuem orando por nós, que Deus multiplique na vida de todos vocês, em nome de Jesus. São vários lugares, várias crianças, e nós estamos aqui. Nós conseguimos uma empresa para fazer um orçamento? Consegue, rapidinho. Então vamos fazer. Aqui tudo é possível. O que falta é só recursos financeiros, nós vamos para cima. E do jeito que os irmãos viram aquele outro poço que nós fizemos lá, todo o pessoal lá tirando água, celebrando, crianças lá agradecendo a Deus. Tinha muita gente também, criança com verme, não tem nem posto médico. Se os irmãos quiserem olhar aqui ao redor, não tem posto médico aqui, não tem hospital aqui, não tem escola aqui, é tudo, meus irmãos, fora mesmo do comum, e nós precisamos melhorar a situação dessa comunidade. E você que puder, nos abraça nesta missão e que Deus possa multiplicar na sua vida. Os irmãos sabem que a obra aqui é séria, tudo que nós temos feito, temos mostrado aos irmãos para ter uma transparência e os irmãos saber que nós realmente estamos fazendo para glorificar o nome do Senhor e para também prestar conta aos irmãos que estão lá contribuindo conosco nesta missão. Vamos para cima. Vamos para cima. Depois a gente traz para os irmãos o orçamento, tudo certinho. Mas irmãos, afinal, escola quando onde queremos para o Ana piana na ngwa na escola? No hospital. Agora munga faku pa musaida.
Pastor Giovanni, meus irmãos, Pastor Giovanni viu aqui a distância que nós percorremos. Até ele dormiu lá no carro, né? Deu uma sonecada lá, até chegar aqui. É uma distância muito longa, mais de 15 quilômetros, e as mulheres, tanto como os homens, estão aqui. A gente fala 15 quilômetros é pertinho, lá é longe, porque as estradas são horríveis. 15 quilômetros aqui a gente faz rapidinho, né? Pertinho, mas 15 quilômetros lá em Moçambique, principalmente lá em Amatanda, naquela região, é longe, como se fosse 50 quilômetros nosso aqui. Aqui confirmando que quando estão doentes, precisa do remédio, eles têm que sair daqui às vezes a pé, porque aqui não tem transporte, eles têm que percorrer uma distância de mais de 15 km a pé para poder comprar apenas um paracetamol ou qualquer coisa para dor de cabeça. Então não é fácil, e os irmãos, se prestar atenção, tem gente aqui que nem sandália não tem, acaba percorrendo essa distância descalço para poder ir lá comprar talvez um remédio para suprir aqui as necessidades do corpo. Por isso nós também levamos um pouco de sandália, que amanhã estaremos aqui distribuindo para as crianças, mas é muita luta, meus irmãos. Vocês que puderem, nos abracem nesta missão em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e fique ligado, se inscreva no canal, ativa o sino da notificação, siga a gente no Instagram. Amém. Vamos para cima em nome de Jesus. Gente, tá aí. Tá aí, é muita necessidade, né? O que eu mostro aqui para vocês não é nada comparado à necessidade desse povo. E eu peço a vocês que nos ajudem. Vamos para cima, vamos fazer acontecer. Esse povo, sabe, tá ali e ele só tem Deus e a gente. Deus e a gente. Deus e todos nós. Olha eles aí, ó. Manja para Mulungu, manja. Mesmo sem nessa escassez, eles estão ali sorrindo, né? Estão ali sorrindo e se alegrando. Isso é grande demais. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, não é por muito falar que seremos ouvidos. Eu conto com a sua contribuição, com a sua semente. Nos ajude. Eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre os ribeirinhos da Amazônia. Eu posto depois. Esse vídeo também do posto de Mikuzi eu vou estar postando também no canal. Você compartilha com sua família, com seus amigos. Nos ajude a fazer missões, e eu tenho certeza que Deus vai prosperar a semente das suas mãos. Está escrito que quem dá aos pobres empresta para Deus. E quando ele paga com juros largamente vantajosos. Não é uma barganha, é a intenção do coração. Eu estou ajudando, eu estou auxiliando, porque eu estou cumprindo o mandamento de Jesus. Pronto, vai vir automaticamente o retorno sem que você espere. E você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua empresa, na sua vida pessoal, no seu trabalho, nas suas finanças, e o nome do Senhor continuará sendo glorificado. Amém? Daqui a pouco, às 13 horas, eu estou aqui com vocês para a entrega desse propósito de jejum, e vão para cima em nome do Senhor Jesus, porque tem muito mais a ser feito, e eu creio que Deus continuará fazendo coisas grandes acontecer no nosso meio, em nome de Jesus. Ó, beijo no coração, fiquem todos com Deus. Vamos ouvir essa canção maravilhosa aqui, vamos lá? Ó o brado. Muito obrigado a todos. Gente, se inscreva no canal, me siga lá no Instagram, @PRGiovaniDias, tá? Povo da Fé também. Se inscreva no canal da missionária Keren Rocha, tá bom? Deus abençoe a todos, irmão Orlando, irmão Denise, irmã Jussiara, irmã Cláudia, Ohanes, família. Deus abençoe vocês. Vamos pra cima, tamo junto na fé, e até daqui a pouco, em nome de Jesus. Compromisso, Ministério Povo da Fé, projeto em Amatanda, levando esperança às crianças, aos iguais, alimentando o povo, levando renovo sem deixar ninguém pra trás. Quem dá aos pobres empresta a Deus, receberá com juros bem mais vantajosos. Apoie esse projeto, não fique indiferente.
Precisamos de gente para caminhar com a gente. Pastor Gabriel Jesus, Pastor Giovanni Dias, chamam o povo da fé pra fazer companhia e levar a alegria onde a tristeza fez morada, alimentar os corpos e alimentar as almas, alimentar as almas. Projeto em Amatanda, Moçambique e África, mais de 500 crianças já foram amparadas. Precisamos de ajuda, venha apoiar a causa e vamos de mãos dadas. Oh! Pastor Giovanni e todos irmãos, Precisamos de ajuda, venha apoiar a causa e vamos de mãos dadas. Projeto em Amatanda.